Fala galera, beleza? Sou o Gabriel, professor de violão e guitarra, e estou vindo aqui compartilhar um conhecimento que eu tenho com vocês no YouTube. Desde já agradeço quem curtiu nosso vídeo, quem tirou um tempinho para poder acompanhar a nossa metodologia. E hoje eu vou trazer aqui uma aula sobre afinação e notas no braço. Coisa simples, direto ao ponto, para tirar aquela dúvidazinha de quem tem, quando aperta um lugar no instrumento e não sabe que nota que é, né? Toca na intuição, mas não sabe ainda nomear como é que funciona cada nota nas cordas. Então eu vou explicar algumas coisas que eu acho básicas a gente entender, para a gente poder falar a mesma língua. O primeiro que a gente tem que conhecer seria a questão das cordas do instrumento. O violão tem 6 cordas, não é um padrão, porque você tem violão de 7 cordas, 8 cordas. A maioria dos violões acaba sendo 6 cordas, contadas de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas, certo? No braço do violão, a gente vai encontrar essas separações aqui, né? São separadas por esses ferrinhos. Essas separações são as casas, né? Então, aqui seria a primeira casa do violão, segunda casa do violão, terceira casa, quarta casa, quinta casa e assim por diante. Esses ferrinhos que separam o violão são os trastes. Então você tem aqui o traste que separa a primeira e a segunda casa, o traste que separa a segunda e a terceira, e por aí vai. O violão, ele tem uma afinação específica. Então, a primeira corda é a nota Mi, a segunda corda é a nota Si, a terceira Sol, a quarta Ré, a quinta Lá e a sexta Mi, certo? Essa afinação, a gente, falando de uma forma mais técnica, a gente fala que o violão ele é afinado em quartas. O que seria a afinação do violão em quartas? Pela sexta corda que a gente toca o Mi, se eu contar Mi, Fá, Sol, Lá, eu tenho 4 notas, certo? 1, 2, 3, 4. O Lá seria a quinta corda. Então eu tenho Mi, a quarta do Mi é Lá, o Lá, por sua vez, Lá, Si, Dó, Ré. Então o Ré é a quarta corda. Mi, Lá, Ré. A terceira corda, você tem Ré, Mi, Fá, Sol. O Sol, a terceira corda aqui, né, afinada na quarta. A única diferença que a gente tem no instrumento é em relação à terceira e à segunda corda, né, que o Sol é a terceira corda, a afinação, e o Si é a segunda. Então na verdade você tem Sol, Lá, Si. Você tem a terceira nota, né, do Sol. Então a única diferença que a gente tem aqui é do Sol para o Si, né? Da terceira para a segunda corda é afinada. E até quando você toca alguma coisa, você tem o mesmo som descendo, aqui já muda, né? Da terceira para a segunda você vai ter uma diferença, certo? E aí da segunda corda Si, Dó, Ré, Mi, a quarta. Então essa foi a afinação criada para que pudesse ser executado notas, melodias que já eram executadas em outros instrumentos. Vale lembrar que o violão, em comparação a cravo, né, que é o antecessor do piano, alguns instrumentos orientais, como cítara, né, o violão é um instrumento muito mais novo, né? Então você já tinha um sistema, já tinha uma teoria criada, e o que criou foi colocar para o violão o que dá para executar de forma confortável, né? Criou-se uma afinação para executar isso de forma confortável. Beleza. Então, já que agora a gente conhece como funciona a afinação do instrumento, o próximo passo é a gente aprender as notas nas casas, né? Nas cordas. Então, como é que a gente aprende isso? O primeiro que a gente tem que entender é que a gente tem as notas naturais. Então você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas musicais, né? Em algum momento da sua vida você teve contato com isso e você aprendeu Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muitas pessoas não entendem o porquê dessa relação. Aprende que tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, beleza, aceita numa boa. Mas a verdade é que tem uma teoria que explica o funcionamento das notas, né? Então, a gente, quando você tem uma nota de Dó para Ré, de Ré para Mi, essas notas são separadas pelo que a gente chama de intervalo. Então, teoricamente, intervalo é o nome que se dá à distância entre duas notas. Se eu toco isso aqui e toco isso aqui, eu tenho uma distância entre essas duas notas, eu tenho um intervalo.
Se eu toco aqui, eu tenho outro intervalo. E cada intervalo ele tem uma sonoridade específica. Os intervalos são semelhantes, né? Não fica só mais agudo ou mais grave. Eles estão seguindo a mesma distância entre as notas, né? Só ficando ou mais agudo ou mais grave, mas a distância é a mesma. Aqui eu faço para a casa do lado, aqui eu toco para a casa do lado. Casa do lado de novo. E a sonoridade é muito semelhante. Certo? Então, entendendo isso, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem duas distâncias básicas que são trabalhadas no violão. É o semitom e o tom. Na prática, o que é um semitom? Se eu apertar em qualquer lugar no instrumento, o semitom está sempre na casa do lado. Ou aqui, ou para cá. Se eu tocar para cá e subir, eu estou fazendo um semitom ascendente, está ficando mais agudo. Né? Se eu tocar para cá e descer, eu estou fazendo um semitom descendente, né? Está voltando. Então, basicamente, a gente pode associar o semitom com o som, mas é legal você associar o semitom também com a visual. Visualmente, você olhando para o instrumento e pensar, não, por causa do lado é um semitom. Isso é um semitom. Se eu estou andando ascendentemente em semitom, eu estou fazendo isso. Certo? E o semitom descendente não é o contrário. Então, isso é o semitom. Se a gente pega o nome semitom, né, ele está faltando um pedaço. Então, o tom é justamente isso, é quando você soma dois semitons, meio com meio, formam um inteiro. Então o tom, se eu, né, a gente acabou de conversar aqui, o semitom é a casa do lado, o tom é pulando uma casa, ou seja, dois semitons que você vai andar, certo? Então se eu tenho aqui essa nota e eu ando um tom, eu venho para essa nota, né? Eu estava aqui na terceira casa, né? 1, 2, 3 e andei para a quinta casa. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Isso é um tom. O que isso vai ajudar a gente? Isso é uma coisa, no começo do violão, assim, até eu ficava me perguntando muito, né? Tem uma teoria por trás disso, né? Como é que funciona essa questão de tom e semitom? Alguém escolheu isso? Tem um porquê? Você tem um porquê que eu acho que a gente precisa estar mais maduro no instrumento para entender como é que funciona mesmo essa parte dos tons e dos semitons, mas algumas coisas na música a gente tem que decorar. Eu acredito que, pelo menos no início, você tem que decorar aquilo para você estar pronto para absorver depois um conteúdo mais denso, digamos, né? Mais pesado. Então, dessas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tem uma regrinha, isso é uma dica. As notas que começam com I são separadas por semitom. Ou seja, do Dó para o Ré, eu tenho um tom. Do Ré para o Mi, eu tenho outro tom. Do Mi para o Fá, eu tenho um semitom. Ou seja, se eu estou na nota Mi e eu tenho que ir para a nota Fá, eu vou andar uma casa, né? Que é a distância do semitom. Do Fá para o Sol é um tom. Do Sol para o Lá é um tom também. Do Lá para o Si é tom. Do Si para o Dó, para voltar, é semitom. Então percebe isso. Entre Mi e Fá, entre Si e Dó, eu tenho um semitom. Dó para o Ré, Ré para o Mi, Fá para o Sol, Sol para o Lá, Lá para o Si, tom. Tranquilo? Então, Mi para o Fá, semitom. Si para o Dó, semitom. Os outros são tons. A partir disso, o que a gente vai fazer? A gente, lá atrás, já, né, relembrando. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Se eu tocar aqui Mi solto, eu vou pegar lá a sequência que eu lembrei. Dó, Ré, Mi. Então, Dó, Ré, Mi, a próxima nota é Fá. Para a gente pegar de uma forma mais fácil, vamos pensar que o Mi está na casa zero. Você não toca, né? O Mi já é a corda solta. Mas se eu estivesse apertando uma casa aqui, é como se fosse a casa zero. Então aqui é o Mi. Dó, Ré, Mi. Aí eu falei para vocês que do Mi para o Fá é semitom. Então eu vou andar uma casa. E automaticamente essa nota que eu estou tocando aqui é um Fá. A partir do Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol é tom. Então, vou andar duas casas. Na terceira casa, na primeira corda, então eu tenho um Sol. E aí você vai continuando. Sol pro Lá, tom. Lá pro Si, tom.
Si pro Dó é semitom, então é a casa do lado, oitava casa. Da oitava para a décima, Tom, Ré. Da décima para a décima segunda, Mi. E aí a gente forma o que a gente chama de oitava, que é quando você toca uma nota, né, esse aqui é um Mi, e eu percorro toda a escala até chegar no Mi de novo. Você tocou o Mi oitava acima. É isso que agora a pessoa fala. Ah, essa melodia tem que ser tocada uma oitava abaixo, uma oitava acima. É isso. Ele está executando as mesmas notas, só que mais aguda, né? Então tem uma sonoridade diferente, uma frequência diferente. E por a gente conseguir visualizar o violão agora de uma forma horizontal, o que acontece é que cada corda você vai ter que aprender essa relação, certo? Então você vai pegar segunda corda, Si. Então Si, do Si pro Dó é semitom. Dó, do Dó pro Ré, Tom, do Ré pro Mi, Tom, do Mi pro Fá, semitom. Fá pro Sol, Tom, Sol pro Lá, Tom, Lá pro Si, Tom. Beleza? Terceira corda. Aí a terceira corda, Sol. Aí do Sol pro Lá é um tom. Então eu vou ter que andar uma casa, duas casas, certo? Se eu estava aqui na corda solta, que é o Sol, e andar meio, só andei um semitom. Mas do Sol pro Lá é um tom. Então, segunda casa. Do Lá pro Si é um tom, vai para a quarta casa. Do Si pro Dó, meio tom. Do Dó pro Ré, tom. Do Ré pro Mi, tom. Do Mi pro Fá, semitom. Do Fá pro Sol, tom. Então a gente achou aqui, né? E aí tem esses macetes que facilitam também da gente aprender melhor essas notas. Dica: toda nota que a gente tocar na corda solta, ela se repete na 12ª casa. Então isso aqui é um Mi, aqui é um Mi. Isso aqui é um Si, Si, Sol, Sol. Isso faz com que você não tenha que aprender como fosse uma nova parte aqui no instrumento, né? Ele repete, então você vai fazer Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Aí ele vai de novo, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí acaba a extensão do instrumento, mas isso facilita. Outra coisa, que é uma outra dica bem bacana. Se eu coloco, por exemplo, na sexta corda, é um Mi, então a gente vai fazer Mi, andei um semitom, o Fá. Do Fá andou um tom, vai para o Sol. Do Sol, se eu andar um tom, vai para o Lá. Então na quinta casa eu tenho um Lá. E aí tem uma regra, né? É mais umas coincidências do instrumento. Mas a quinta casa, nota na quinta casa, é a mesma nota na corda solta embaixo. Então se eu achei um Lá na sexta corda aqui na quinta casa, aqui embaixo é um Lá. Se na quinta corda, na quinta casa eu achei um Lá, na quarta corda solta também. Aliás, o Ré, desculpa, aqui é um Ré, né? Lá, Si, Dó, Ré. Se aqui eu achei um Ré, na quarta corda é um Ré. Ré, Mi, Fá, Sol. Se eu achei um Sol, na terceira corda vai ser um Sol. Então é sempre isso, a corda de cima tem a mesma afinação da corda solta de baixo, né? Lá, Ré, Ré, Sol, Sol. Essa corda, por mudar a distância, como a gente tinha começado no começo do vídeo, em relação a ser a terceira nota, o Si está aqui. E aí o Si vai estar aqui solto. E aí você tem a segunda corda, Si, Dó, Ré, Mi. Mi você vai tocar corda solta Mi. Né? Então, isso é uma maneira também da gente memorizar. 12ª casa, as notas se repetem. Se eu tocar na quinta casa, a corda de baixo é a mesma afinação. Com exceção da terceira corda, que é na quarta casa, não na quinta como as outras. Aí na segunda corda já volta a quinta também, certo? E aí o ideal é que você estude isso, escreve no papel. Pô, Fá, primeira casa, primeira corda, você escreve lá. Sol, segunda casa, segunda corda, né? E aos poucos exercitando isso. Não adianta, pô, hoje eu vou aprender as notas do instrumento, então vou exercitar 1 hora por dia. Isso não tem que ser uma coisa chata, não tem que ser uma coisa maçante para você. Isso tem que ser uma coisa que você tenha prazer, que você entenda a real necessidade disso. Futuramente, for ler uma partitura, é importante você saber as notas. Se você tocar uma escala, uma sequência de notas, é importante você saber as notas que você está tocando. Você vai fazer um improviso, vai criar um solo, você saber as notas, sabe? Acho que o grande erro de quem está aprendendo o instrumento é querer começar por coisas
não é que você tem que começar pela parte só teórica, mas se você pula algumas etapas, depois o seu conhecimento fica um pedacinho daqui, um pedacinho dali, aí você aprende que aqui é um dó, você aprende que ali é não sei o quê, e aí você tem umas coisas despedaçadas. Então, a teoria é muito maçante, realmente não precisa tocar um instrumento, né? Vai de cada um e o objetivo de cada um, mas conhecer o instrumento vai te facilitar, vai te ajudar. Então, acho que vale a pena separar 5, 10 minutinhos, você pode separar até por dia. A gente tem 7 dias da semana, a gente tem 6 cordas, domingo você tira o dia para descansar com a família, e aí os outros 6 dias você se dedica a pegar 5 minutinhos. Hoje eu vou aprender aqui na quinta corda, executar. Aí no outro dia você pega na quarta corda, no outro dia você pega na primeira corda e vai executando. O segredo é 5, 10 minutinhos por dia vai fazer com que você aprenda mais do que você ficar só um dia na semana exercitando, certo? Então é isso, pessoal, eu espero que tenha ajudado, né? De novo agradeço quem ficou até aqui, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas são informações que eu acho que vão ser valiosas. E se puder, dar um like, compartilhar, dividir com os amigos, jogar no Facebook, tudo é válido. Se quiser tirar uma dúvida com a gente também, a gente tem um suporte online, né? A gente tem uma escola de música, então a gente também está à disposição. E eu espero que seja o início de um projeto bem bacana. Obrigado, valeu.